Olá, bem-vindos de volta, selvagens. Gente, vocês não sabem como que eu amo essa nossa conversa aqui, sério. Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse momento, eu geralmente passo um cafezinho e sento na minha sala para gravar. Eu prefiro o horário da tarde porque a minha lista de tarefa Megazord, esse horário já tá bem mais tranquila, mais ou menos. E aí, o que eu faço? Eu abro as portas, assim, pra luz entrar e entrar também um ventinho, quando é possível, nesse nosso país tropical. E esse momento é uma vibe pra mim, sabe? Eu releio aqui a pesquisa que eu fiz pro episódio, eu dou uma respirada e começo a gravar. Eu não sou uma podcaster professional, eu tô aprendendo, mas tem sido muito, muito, muito bom pra mim, tá? E eu espero que pra vocês também. Gente, segue a gente lá no seu canal de preferência. Tem Instagram, tem Substack, tem YouTube. É @selvaesg e tá na descrição, tá? Tem muito conteúdo legal, respeitoso com o seu tempo, tá? Então não vai ver nada de gatilhos nas nossas redes. E é óbvio, né, gente? Os melhores memes de sustentabilidade da atualidade. E a gente que recebeu hate no Instagram? Pois é, menina, a gente postou um corte do episódio Mulher e Clima, que falava de mulheres e meninas, né, que sofrem os efeitos das mudanças climáticas de forma desproporcional. E a fala, óbvio, né, foi completamente tirada de contexto, mas aí falou de gênero, o hate veio, né? E aí, gente, obrigada a todo mundo que jogou amor lá nos comentários e ainda teve selvagem defendendo a gente. Eu amo! Obrigada, gente. Só selvagens entenderão. Vamos lá. Esse episódio é dedicado a quem quer entender o que é ESG do zero, tá? Mas se você já está familiarizado com o termo, fica aqui, porque a gente vai ver alguns pontos de vista exclusivos, atualizações importantes, também duas leituras críticas aí de um momento atual da pauta, tá bom? Você que está aí do outro lado, que não é da área de sustentabilidade, mas já escutou várias vezes ESG pra cá, ESG pra lá. Que é isso, gente? Que bicho é esse? Vamos todo mundo aqui hoje saber, tintim por tintim. O que significa ESG? Gente, ESG significa Environmental, Social and Governance. E em português, ambiental, social e governança. É um conjunto de critérios usados para avaliar as empresas e as organizações no seu impacto com o mundo ao seu redor, tá? O meio ambiente, a sociedade e a forma como elas são geridas. O termo ele surgiu oficialmente em 2004 no relatório Who Cares Wins? Quem se importa ganha, fruto de uma iniciativa da ONU em parceria com o Banco Mundial. Esse relatório ele foi criado depois de um convite do então secretário-geral da ONU, na época, Kofi Annan, para que os líderes do setor financeiro refletissem, né, sobre como as questões ambientais, sociais e de governança poderiam afetar os investimentos e o desempenho das empresas no longo prazo. E qual foi a conclusão, né? As empresas que integram esses fatores na estratégia do negócio são mais sustentáveis, éticas e lucrativas no longo do tempo, né, ao longo prazo. Então, a sustentabilidade aqui é entendida num sentido amplo, né? Para que as empresas sejam sustentáveis ao longo do tempo, elas precisam que fatores importantes para a sua existência e prosperidade sejam garantidos. Basicamente é o seguinte, se uma empresa é maravilhosa para o mundo, mas ela não é lucrativa, tipo, nem agora, nem no futuro, não serve, né, gente? Não tem como ela ficar de pé. Isso já é sabido desde sempre. Agora, uma empresa super lucrativa, que polui tudo, trata seus colaboradores de qualquer jeito, faz tramóia com político, também não serve, tá? Nenhum investidor quer colocar dinheiro nessa roubada. Por quê? Porque hoje em dia, gente, essas coisas já não passam despercebidas, sabe? As pessoas se importam e estão de olho. Então cai na mídia, todo mundo mete o pau, e aí vem multa, processo, boicote e tudo mais. E foi isso que o mercado, ou seja, né, o mundo dos negócios, percebeu. E aí, então, né, eles sentiram a necessidade de criar uma maneira de medir
se uma organização é ou não é sustentável. E eles precisavam de uma maneira para que desse para comparar, né, uma empresa com a outra, ou seja, uma régua comum, tá? E o ESG, como a gente viu, né, basicamente tem 3 pilares aí. O E, que é environmental, tá? Em português é ambiental, ou seja, o primeiro pilar ele está relacionado ao meio ambiente. Então, esse pilar analisa como a empresa lida com questões tipo emissões de carbono, poluição, uso de energia, gestão de resíduos lembra, né, gente? Lixo, e o uso da água, preservação da biodiversidade, tá? Tudo que é relacionado ao meio ambiente. Então, um exemplo poderia ser como as empresas estão medindo a sua emissão de gases de efeito estufa e como elas estão colocando ali iniciativas para baixar essas emissões, tá? O segundo pilar é o S de social, tá? E esse pilar, ele analisa ali indicadores de desempenho com relação às pessoas. Quem são as pessoas, tá? São os colaboradores, tá? Então, quais que são as condições de trabalho dessa empresa? Essa empresa, ela tem uma força de trabalho diversa, né? Ou não? Ou é tudo homem branco sentado decidindo tudo, né? Porque isso dá um problema, então você não consegue capturar quais são as necessidades da sociedade, porque você está numa bolha, tá? O S de social também está relacionado com as comunidades locais, ou seja, uma empresa ela está instalada em algum lugar fisicamente, né? Tudo bem, hoje a gente vive na economia digital que tem empresas que não têm ali uma sede, né, uma sede oficial, né? Talvez vários colaboradores que estão trabalhando de forma digital. Muitas empresas têm uma sede física. Então pode ser uma fábrica, pode ser um escritório, tá? Claro que quanto mais intensa é a produção, mais o relacionamento com as comunidades locais, né, circundantes ali que estão perto da sua sede, é mais intensa. Então, por exemplo, uma fábrica que tem ali fumaça, barulho, calor, enfim, esse tipo de instalação tem um impacto na vida das pessoas que moram perto muito maior do que um escritório, por exemplo. Então, esse relacionamento ele tem que ser gerido de alguma maneira, né? Você não pode simplesmente operar da forma que você quiser sem levar em consideração que tem pessoas morando perto, tá? Então, esse S de social também envolve o que a gente chama de comunidades locais, né? As empresas, elas geralmente têm uma pessoa, um departamento que cuida desse relacionamento. Muitas vezes também as comunidades locais, né, as pessoas que moram perto, são funcionários da fábrica ou familiares, né? Então, esse relacionamento acaba sendo ali valorizado muito por conta disso. E às vezes até tem programas de educação para poder trazer e capacitar a gente mais para trabalhar na fábrica, porque para a empresa também é uma boa que as pessoas morem perto. Agora, já teve também muito histórico de problema com comunidades locais, né? Enfim. Bom, o S de social também está relacionado com segurança do trabalho, né? Tem ali muitas operações que trazem risco para a integridade física dos funcionários e também o impacto dos clientes e da sociedade, tá? Então, o produto que eu vendo tem um impacto no meu cliente. Então, aí tem muitas empresas que vendem um produto final que tem um impacto na saúde do seu cliente, que tem um impacto na segurança do seu cliente, e tudo isso tem que ser levado em consideração também. Então, um exemplo aqui de indicador social dentro do ESG poderia ser como que uma empresa está respeitando os direitos humanos em toda a sua cadeia de suprimentos. Ou seja, será que o produto que eu estou vendendo, uma parte dele não é fabricado, por exemplo, por menores de idade, em condições ruins de trabalho, né? Então, trabalho infantil, né, que eu estou falando. Isso tudo uma empresa precisa de se preocupar de garantir que não tenha, tá? E, finalmente, o último pilar é o G de governança. A governança, talvez muitas vezes, para quem não está envolvido na área de sustentabilidade, seja o mais esquisito de entender. Mas é bem tranquilo. Vou explicar aqui para vocês, acho que vocês vão entender. Governança está ligado à gestão e ética. Então, é a forma com que a empresa ela é administrada. O foco aqui é nessa estrutura de gestão. Então, quem é que toma conta dessa empresa? E quais são as ações que essa empresa ela tem ali no seu dia a dia que vão denotar se ela é uma empresa ética ou se ela é uma empresa corrupta, por exemplo.
tá? Então, dentro desse pilar do G de governança, tem a administração da empresa, a transparência, o combate à corrupção, né? Seja uma corrupção interna, ou seja, aquela panelinha que, né, tem ali às vezes na empresa, ou uma corrupção externa, por exemplo, uma empresa combinar o jogo com um político para poder aprovar uma lei que vai beneficiar ela e muitos outros, né, exemplos. Tem a ver também com prestação de contas, tem a ver com cumprimento de leis, né, e regulamentações. Então, isso é que é o G de governança, tá? Tem a ver com isso. Então, por exemplo, um exemplo de G pode ser como que as empresas, né, estão criando os seus códigos de conduta, né, e as suas políticas de integridade. Tá? Quando você entra numa empresa para trabalhar, gente, até é interessante falar isso. É sempre bom você dar uma olhada qual que é o código de ética da empresa, o código de conduta. Isso tem que estar público, tá? Isso tem que estar muito acessível para os trabalhadores da empresa poderem ler e se informar. A melhor maneira de entender o código de conduta é como se fosse as regras de um jogo. Viu? Você pega um jogo de tabuleiro, você abre, vem aquele papelzinho que diz como funciona, né? Com quais dados você pode mexer, para qual sentido vai o tabuleiro. É a mesma coisa, só que para as empresas, tá? Então, toda empresa tem que ter isso. Então, é sempre bom a gente saber, porque, primeiro, para a gente poder se resguardar de não incumprir com alguma coisa da empresa, mas também para a gente também poder ficar de olho com que a própria empresa ou líderes dessa empresa estejam descumprindo com o próprio código de ética e conduta, tá? Então, sempre bom a gente ter muito claro quais que são as regras do jogo. Bom, em 2006 surgiram os Princípios para Investimento Responsável, que foram apoiados ali pela ONU, incentivando os investidores a considerar esses fatores, né, ESG, nas suas análises, tá? E hoje muitos fundos de investimento, bancos e seguradoras avaliam as empresas com base nesses critérios ESG antes de aplicar o dinheiro nelas, tá? E isso aí movimenta trilhões de dólares em ativos no mundo inteiro. É importante dizer, gente, que o ESG não substitui o conceito de sustentabilidade, tá? Ele é uma forma mais prática e mensurável de avaliar como uma empresa atua de forma sustentável. A sustentabilidade, ela é um conceito mais amplo, né? O ESG, ele é uma ferramenta de avaliação concreta, com indicadores específicos para investidores, para as empresas e para os governos. E hoje, a gente tem uma necessidade diferente para as empresas, né? Uma gestão que une as responsabilidades com relação ao desempenho financeiro, né? Então, a empresa não pode maquiar os seus números financeiros, ela não pode dizer que ela está indo bem, que ela está lucrando, que ela está crescendo, quando em realidade não é verdade, sabe? Então, ela tem essa responsabilidade de ser transparente com o mercado e dizer quando ela está ganhando e quando ela está perdendo. A mesma coisa com relação ao ESG, tá? E o mercado, né, ou seja, o mundo dos negócios, acompanha todos esses níveis de responsabilidade, porque representa riscos e oportunidades, né? Então, de repente, quando uma empresa não está tão bem avaliada, ela pode estar, por exemplo, com as suas ações mais baratas. E isso pode ser uma oportunidade para as pessoas que acreditam que aquela empresa vai ganhar muito no futuro, aproveitar para comprar essas ações, por exemplo. E a mesma coisa no ESG. Se um investidor acha que o ESG é um critério fundamental para essa empresa ser bem-sucedida no futuro, e ele olha os números e vê que aquela empresa não está bem avaliada nos seus critérios ESG, ele pode decidir não investir. Então, aqui a transparência do mercado, ela é fundamental para que exista essa liberdade de investir onde você acredita que tem mais possibilidade de ganho. E a ideia é estimular que as empresas sejam mais responsáveis, punindo e exigindo mais daquelas que não são e premiando e oferecendo vantagens para aquelas que são. Só que ser, aí é que vai, aí é que entra, gente. Tem que comprovar, tá? Como é que as empresas estão se adequando a essa agenda ESG, né? Bom, muitas coisas aconteceram, tá, ao longo do tempo.
os investidores começaram a exigir mais responsabilidade das empresas, né? Aqui a ideia era evitar riscos reputacionais e ambientais. Também a ideia é que o negócio seja mais resiliente no longo prazo. E esse tipo de critério ESG virou mais um filtro de avaliação das empresas, né? Então, se uma empresa não gerencia bem os seus riscos ambientais e sociais, ela é um investimento inseguro. E essa lógica passou a se consolidar no mercado financeiro. Também existem pressões da sociedade, da gente mesmo como consumidor, né? Com as redes sociais e o aumento do acesso à informação, vivemos numa economia da experiência, lembra? O consumidor passou a cobrar, né? Então a gente quer mais transparência, a gente quer mais ética e a gente quer compromisso real com causas ambientais e sociais. Então as marcas que desrespeitam essas pautas sofrem boicotes, cancelamentos e perda de reputação. Então, isso levou muitas empresas a repensarem as suas práticas, não só pela ética, né, gente? Mas também pela sobrevivência mesmo no mercado. Também tem uma influência de grandes empresas dentro desse contexto. Então, as multinacionais, aquelas empresas muito grandes, elas têm uma cadeia que a gente chama. O que significa isso? Todos os seus fornecedores. Vou pegar um exemplo simples. Uma empresa de café. Vai ser uma empresa de café gigante. Ela geralmente não é dona de todas as plantações de café, né? Ela tem ali várias fazendas associadas a ela, que plantam o café e que vendem o café para ela. E todo esse café que ela compra de várias fazendas, ela torra, ela moe e ela coloca na embalagem dela, tá? E ainda tem o fornecedor da embalagem, né? E tem o fornecedor da caixa de papelão que vai colocar todas as embalagens dentro já fechadinhas, que depois vai para um pallet, tem o fornecedor do caminhão, que é o transporte, que vai levar aquilo para um mercado, tá bom? Então, viu quantas empresas fazem parte do universo dessa empresa grande? Como essa empresa grande começou a sentir essa pressão de uma forma muito mais intensa, né, pelo seu tamanho e pela visibilidade que ela tem no mercado, ela começou a repassar essa pressão. Então, ela começou a exigir que os seus fornecedores também seguissem padrões ESG, porque impacta no produto dela, né? Então, agora eu quero que o fornecedor da minha embalagem me venda uma embalagem com plástico reciclado, tá? Então, eu vou lá no meu fornecedor e falo, olha, se você não puder me vender uma embalagem nesse mesmo tamanho, nessa mesma qualidade, mas que o plástico seja mais sustentável, eu vou ter que, infelizmente, procurar outro fornecedor, tá? E isso aconteceu em muitas cadeias. Ou o transporte, né? Olha, se você não puder me oferecer um transporte para os meus produtos que seja mais sustentável, hoje a gente tem frotas elétricas também para algumas empresas, né? Infelizmente eu vou ter que buscar outro fornecedor. Então, essas empresas que não eram multinacionais nem tão grandes começaram a sentir a pressão vindo de cima para baixo e começaram a ter que agir também. Então, isso criou um efeito cascata, né? Fazendo com que até as pequenas e médias empresas passassem a se adaptar para não perder negócios. Outra coisa que aconteceu, né, nessa adaptação aí do ESG nas empresas foram as regulamentações e as exigências legais. Então, governos e organismos multilaterais começaram a criar leis e diretrizes de sustentabilidade. Então, a gente tem ali alguns que são muito conhecidos. Por exemplo, o Acordo de Paris, de 2015, né? Que aí vários governos sentaram na mesa e disseram, beleza, a gente vai botar um limite, né, para poder atingir no máximo 1,5 graus de elevação climática. A gente tem também leis de rastreabilidade, né, que é a origem do produto, tem leis de resíduos sólidos, que é com relação a todas as embalagens e destinação, né, do resíduo industrial, né, que precisa de ter uma destinação diferente. Você não pode jogar no lixão um resíduo industrial tóxico, certo? Então tem que ter uma destinação adequada. Tem normas também sobre várias coisas, gente, de segurança no trabalho, que a gente já conhece, combate à corrupção. Então, todas essas normas surgiram para obrigar que as empresas se adequassem, né? E se elas não conseguirem se adequar, agora elas correm risco de multa, sanções e perda de licenças. Isso é muito importante, porque para uma empresa poder operar dentro de um país, ela precisa muitas vezes de uma licença ambiental,
tá? Dependendo da indústria. Ela precisa de uma licença de um órgão ambiental. E se ela não consegue cumprir com essas diretrizes, né? Ou seja, se ela não cumpre com as regras, ela perde a licença, ou seja, a operação dela é interrompida, né? Isso é o maior medo, eu acho, da grande parte das empresas, que é ter a sua licença interrompida. Bom, e como dizem por aí, né, gente? Aonde tem regra, tem história. E vários incidentes ambientais, incidentes sociais destruíram o valor de empresas de diferentes tamanhos. E a gente tem alguns aqui que foram muito utilizados como exemplos de não fazer. A gente vai ver alguns aqui. Mas o último fator é o seguinte, são as mudanças climáticas e os riscos reais, né, para os negócios. Então, eventos climáticos extremos, pandemias, escassez de recursos, desastres naturais, tornaram os riscos muito mais visíveis e mensuráveis. Por exemplo, o relatório do Fórum Econômico Mundial começou a listar, né, esses riscos climáticos como os mais relevantes para a economia global. Tá? Então, se, por exemplo, eu tenho uma operação que está num determinado lugar e esse lugar sofre uma inundação, sofre chuvas intensas, ou sofre uma seca, ou sofre uma alta intensidade solar, isso pode também afetar a minha operação e eu posso, por exemplo, não ter acesso mais a alguns recursos que são essenciais para que o meu produto exista, ou condições climáticas para que eu possa plantar determinado tipo de produto que eu vendo para o mercado. Então, esses riscos climáticos, eles são riscos financeiros também. Gente, eu vou citar aqui alguns incidentes que aconteceram, só como exemplo, para a gente poder ilustrar quais que são esses riscos. Tá? A ideia aqui não é criticar intensamente nenhuma empresa em particular, tá? Mas são coisas que aconteceram, que estão aí disponíveis para qualquer um de vocês que quiser depois se aprofundar e olhar na internet, caíram na mídia, né? Essas empresas sofreram muito escrutínio, né? Ou seja, muitas críticas com relação a isso que aconteceu. Foi muito sério e serve para a gente também abrir o olho, né? A ideia de integrar ESG nas empresas é para poder ter empresas melhores e é também para poder evitar esse tipo de risco. Tá? Então, antes do ESG virar tendência, tragédias aconteceram, tá? E revelaram aí o custo de ignorar questões ambientais, sociais e de governança. Esses eventos serviram de alerta para o mercado financeiro. Então, temos alguns aqui. Em 2010, a BP, lá no Golfo do México, vazamento de uma plataforma provocou um dos maiores desastres ambientais da história dos Estados Unidos. Essa empresa, ela só em multa, indenização e limpeza teve que desembolsar 65 bilhões de dólares. E a reputação da BP foi profundamente abalada, seus ativos caíram drasticamente. E esse prejuízo ajudou a consolidar essa ideia de que a gestão ambiental ruim pode gerar prejuízo bilionário. O segundo exemplo aqui aconteceu em Bangladesh em 2013, no Rana Plaza, tá? Um edifício que tinha ali várias confecções que produziam para marcas ocidentais, né? Grandes marcas europeias e americanas. E esse edifício, quando ele desabou, ele matou mais de 1.100 trabalhadores. E isso acabou servindo para expor uma realidade latente, que eram as péssimas e precárias condições de trabalho em cadeias de fornecimento. Então, esse edifício e as confecções que ali estavam não estavam produzindo roupas necessariamente para o mercado de Bangladesh. E sim, estavam sendo produzidas para depois serem vendidas, né, com uma grande margem para grandes marcas globais. Então, a consequência desse desabamento, dessa tragédia, foi a criação do Acordo de Segurança de Edifícios e Incêndios em Bangladesh, tá? Com a adesão de marcas como, por exemplo, a H&M e a Zara. Outro exemplo, todo mundo conhece aqui no Brasil, foi Brumadinho e Mariana, né? 2015 e 2019. Foi o rompimento de barragens da Samarco e da Vale. Mais de 270 mortos ali em Brumadinho, além da destruição ambiental irreparável, gente. O valor de mercado da Vale caiu 70 bilhões em um
dia. A Vale teve que revisar completamente sua governança e as práticas de gestão de risco. E não é coincidência que hoje a empresa ela publica todos os anos ali o seu relatório de sustentabilidade no site e você pode ver que a cara da empresa mudou, né? Esses eventos mostraram que a ESG não é filantropia, mas uma questão de risco material e estratégico. E o ESG também pode ser uma oportunidade de inovação e vantagem competitiva. Então, algumas empresas perceberam que o ESG não era só custo, não era só esse incômodo, mas também uma oportunidade de inovação. Então, gente, tem alguns fatores que incluem tanto benefícios para o ESG, ou seja, né, para esses fatores de meio ambiente, pessoas e administração, mas também trazem benefícios financeiros, por exemplo, a redução de desperdícios, né? Então, que a empresa seja mais assertiva na hora da utilização de materiais, para que não haja desperdícios na sua operação, ou consumos, por exemplo, consumo de energia, de água. Novos produtos verdes, ou seja, o consumidor pede produtos mais sustentáveis, essa empresa cria produtos mais sustentáveis e tem ali uma nova fonte de renda, um novo mercado para poder explorar. E também acesso ali a novos mercados e financiamentos com juros menores. O que significa? Tem alguns mercados, por exemplo, o europeu, que para você entrar, para vender produtos ali, você precisa de cumprir com vários critérios, né? Principalmente critérios ESG. Então, as empresas que começaram a se adaptar para estar cumprindo esses critérios puderam comerciar com esses mercados mais exigentes. Então, o ESG acabou virando também um motor de inovação e reputação, ajudando, inclusive, a atrair clientes. Bom, então por que o ESG é importante? Porque ajuda a reduzir risco, porque atrai investidores, garante mais eficiência, contribui, né, com esse mundo que a gente quer viver, né, no futuro, e também constrói uma reputação positiva e fortalece a marca, tá? Um sinal disso, gente, foi um marco para a agenda ESG, que foi a famosa carta do Larry Fink, e o sinal de que o mercado estava olhando para isso. Tá? O Larry Fink, ele é o CEO da BlackRock, tá? Ele ainda é o presidente dessa empresa. E ele enviou uma carta aberta aos presidentes das empresas que faziam parte da sua carteira de investimento, lá em 2018. E o nome da carta era A Sense of Purpose, significa um propósito para cada empresa. Só para vocês entenderem direitinho, a BlackRock ela é a maior empresa do mundo que investe dinheiro em outras empresas. Ela basicamente investe para as pessoas. Então, ela cuida do dinheiro de bancos, governos, aposentadorias e até mesmo de pessoas comuns. Então, imagina uma empresa que tem uma carteira gigante e ela escolhe onde colocar o dinheiro de milhões de pessoas. Essa é a BlackRock. E porque ela tem muito dinheiro, quando ela fala, as empresas escutam. A BlackRock cuida de mais de 10 trilhões de dólares em ativos. Só para você ter uma ideia, ela é mais rica do que o Japão, a Alemanha e até mesmo o Brasil. E o presidente dessa empresa de investimento mandou essa carta para o mercado em 2018 dizendo o seguinte: para prosperar no longo prazo, cada empresa precisa não apenas entregar desempenho financeiro, mas também demonstrar como ela contribui positivamente para a sociedade. E foi a primeira vez que um ator tão influente no mercado falou abertamente sobre propósito, impacto social e responsabilidade ambiental. E ele passou a exigir que as empresas tivessem objetivos ESG para receber o capital deles. Claro, com o passar dos anos, o tom dessa carta, ele manda essa carta todo ano, tá? Foi mudando. Existe hoje, vocês devem estar acompanhando na mídia, né? Um crescimento do movimento anti-ESG, tá? Principalmente nos Estados Unidos, com políticos e investidores alegando uma interferência ideológica. E aí, o Larry Fink e outros também defensores do ESG passaram a usar uma linguagem mais moderada, passaram a focar em investimento responsável e gestão de risco e passaram a evitar ali alguns termos mais politizados como
mudanças climáticas, até a sigla ESG em alguns documentos. Mas mesmo assim, a BlackRock continua promovendo as suas análises ESG, embora sob mais escrutínio e críticas de ambos os lados, né? Por eles adotarem esse tom mais discreto, os ambientalistas caíram de pau. E por eles continuarem exigindo, né, essa prestação de contas das empresas com relação ao como elas são positivas para a sociedade, eles também acabaram recebendo muitas críticas dos conservadores. Bom, se você ficou curioso, né, se você possui uma empresa pequena hoje, média ou grande, ou se você trabalha num setor que está envolvido com ESG, talvez você esteja querendo entender como as empresas começam a fazer isso, né? Como que elas aplicam efetivamente o ESG. Gente, eu listei aqui 5 passos que é o que geralmente acontece se você analisa o mercado. Você vai analisar ali empresas que estão em diferentes níveis de maturidade, né? Algumas começando, outras no meio, outras já bem avançadas, mas basicamente, só para vocês entenderem a nível de contexto mesmo, acontece geralmente o seguinte. A primeira parte é um entendimento dos impactos do seu negócio em cada pilar. Claro, diferentes indústrias vão impactar cada um dos pilares de forma diferente, né? Então, uma empresa de petróleo, com certeza o pilar ambiental vai ser fortíssimo, né? Também o pilar social, por uma questão de risco, né, relacionada à segurança do trabalhador, que muitas vezes está numa plataforma. E a governança sempre é importante, principalmente se está fazendo acordos com governos, né? Mas uma empresa, por exemplo, de consultoria, o pilar ambiental dela geralmente é mais baixo o impacto que ela tem no ambiente, né? Mas ela tem, por exemplo, um impacto alto em pessoas, que é o grande ativo de uma empresa de consultoria. Então, esse pilar é geralmente onde ela vai prestar muita atenção. E a governança também, né? Porque ela aconselha ou ela presta um serviço para outras empresas e essa relação pode acontecer casos negativos de corrupção, por exemplo, né? Então, entender os impactos do seu negócio geralmente é a primeira coisa que acontece. A segunda coisa é escutar as partes interessadas. Quem são as partes interessadas ou os famosos stakeholders? São os colaboradores, as comunidades, os investidores dessa empresa. Então, se eu quero melhorar a vida dos meus colaboradores, eu preciso escutar eles e entender o que para eles é bom, né? Se eu quero ser respeitoso com a comunidade que está ao meu redor, eu preciso conhecer essa comunidade, entender quais são as suas necessidades, quais são as suas expectativas, o que eles não querem de jeito nenhum, o que se eu fizesse eles estariam dispostos a me processar, né? Então, escutar as partes interessadas e os meus investidores, né? Uma empresa para operar precisa de dinheiro. Então, quem investe nessa empresa, quem coloca dinheiro nessa empresa, tem um objetivo, né? Eu quero ganhar dinheiro e evitar qualquer problema. Então, o que seria um problema para o meu investidor? A terceira coisa que acontece é, então, definir metas e indicadores claros com relação a todas essas coisas que eu apurei. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo. Eu apurei que o impacto ambiental do meu negócio é muito forte e eu preciso, por exemplo, de utilizar menos água na minha produção, porque na minha produção o que eu mais utilizo para um produto que eu estou criando aqui é água, tá? Então, esse pilar ambiental, esse indicador da água, para mim é muito importante. E eu escutei as comunidades que moram perto da minha fábrica e para eles também isso é um risco altíssimo, porque se eu estou tirando água, por exemplo, de fontes naturais, eu posso secar nascentes, né? E se eu seco nascentes, essa comunidade também vai perder o acesso à água. Então, eu identifiquei que esse indicador é muito importante dentro do pilar ambiental, tanto para as partes interessadas quanto para o meu negócio. Então, eu vou definir uma meta. Minha meta é a seguinte: de toda a água que eu utilizo na minha empresa, eu quero que grande parte dela venha de água recirculada. Ou seja, que a água que eu utilizo na minha produção, ela possa passar por um processo de limpeza e voltar para a minha produção em condições de ser utilizada novamente, tá? Para eu poder utilizar menos água que vem de fontes naturais. Então, eu coloquei uma porcentagem, então eu quero que 65% da água da minha produção venha desse tipo de fonte, tá? E eu coloquei uma meta. Eu quero ir aumentando a minha água recirculada
e diminuindo a minha dependência de fontes naturais. E até 2030, eu quero que essa porcentagem cresça para 75%. Tá? Então, eu tenho uma meta e eu tenho um indicador que vai me ajudar a acompanhar se eu estou cumprindo ou não com essa meta. E aí, gente, a quarta coisa que acontece aqui é a implementação de boas práticas para cumprir com as minhas metas e comunicar os resultados. Então, vamos lá. Eu quero usar menos água de fontes naturais. Então, eu vou implementar boas práticas. Eu vou implementar um processo novo na minha empresa, que vai ser quando essa água sai da produção que ela iria para o descarte, não tem descarte. Vamos voltar com ela. E aí eu preciso de um novo processo que é de limpeza dessa água e de redistribuição dessa água para a produção. Então, eu criei esse novo processo e aí tem um ferramental necessário para que isso aconteça. Essa limpeza vai acontecer muito provavelmente com uma máquina, um produto químico que eu vou colocar nessa água para poder limpar ela, filtros, não sei. Vai ter uma nova pessoa que vai cuidar dessa parte. E aí, isso vai estar em operação daqui, não sei, alguns meses, tá? Beleza, então eu implementei essa boa prática. E aí, eu vou começar a medir todo mês quanto de água eu estou utilizando na minha operação de cada tipo de fonte, tá? E eu vou começar a comunicar os resultados. Então, eu vou dizer, gente, ó, esse mês a gente utilizou tantos por cento. No mês seguinte, olha, aumentamos a utilização de água recirculada para tantos por cento. E aí as pessoas começam a ver que o que eu estou falando está em consonância com o que eu estou fazendo. E aquilo gera uma confiança de que eu estou melhorando. Tá? Então, a comunicação dos resultados é muito importante por isso. Beleza. Então, vamos lá, né, gente? Eu entendi o meu impacto, eu conversei com as pessoas que estão envolvidas, eu defini uma meta, eu coloquei um indicador para eu poder acompanhar, eu implementei as boas práticas e eu estou comunicando os resultados. O que falta agora? Bom, agora é o seguinte, não adianta só eu como empresa estar fazendo e falando, tá? Porque eu posso estar falando uma coisa, eu posso estar maquiando, ou eu posso estar mentindo, né? Eu preciso de alguém de fora que venha a validar aquilo que eu estou fazendo e falando, tá? E aí é para isso que existem, por exemplo, as certificações, tá? E os relatórios aí amplamente reconhecidos no mercado e também ali o contexto das auditorias. Então vamos lá, o que é uma auditoria? Uma empresa de fora vem fiscalizar a minha empresa, tá? Então ela vem fiscalizar se aquilo que eu estou falando e fazendo é verdade. E aí ela me dá um documento que diz, é verdade, beleza. Aí eu vou lá no mercado e eu procuro uma empresa que emite certificação, tá? Vocês devem conhecer várias, né? Por exemplo, a ISO, que é muito conhecida. Quando às vezes vocês compram um produto também, vem um selo, sabe? Dizendo, esse produto é reconhecido como tal. Então, eu vou e procuro uma que tenha a ver com aquilo que eu estou fazendo. E aí, essa empresa de fora, externa, vai na sua empresa, olha a sua operação, olha o documento da sua auditoria e fala, realmente, você é uma empresa com excelente gestão. Toma aqui o seu selo. Então, eu vou me comunicar com o mercado dizendo que, olha, não só eu estou cumprindo com a minha meta, como eu estou reconhecida com isso daqui. E aí, para os relatórios de ESG, que é um assunto um pouquinho mais extenso para quem está entrando na agenda agora, tá? Mas as empresas são obrigadas, muitas vezes, a ter um relatório com tudo que elas estão fazendo com relação a ESG, tá? Então, eu preencho um relatório bem grande e eu coloco ele disponível ali na minha página, para qualquer pessoa poder ir lá olhar. Inclusive, gente, se vocês tiverem esse interesse, podem entrar na página de uma empresa famosa. Pega uma aí que vem na sua cabeça agora. Vai lá no Google, coloca o nome dela e coloca relatório ESG, tá? Você vai entrar na página dela lá, no site, você vai ver que tem um relatório com esses indicadores, tá? E como que foi a adesão na prática? Se a gente olhar agora aqui quais empresas, o que aconteceu? Muitas empresas acabaram começando por onde era mais seguro, né? Então, tem erros muito típicos de empresas que queriam ser responsáveis com a ESG e que meteram os pés pelas mãos, né? Então, muitas acabaram fazendo relatório muito antes de entender, identificar ali
os seus impactos, não conversaram com ninguém, né? Acabaram medindo ali também meio que num Excel muito doido. Então, isso é real, isso aconteceu. E tem também o que é o melhor dos casos, né? Que isso realmente é uma quantidade pequena de empresas que são capazes de fazer, que é integrar o ESG na sua estratégia de negócio. Isso daí é o mundo ideal. A ideia é que as empresas todas caminhem para esse ponto, que é assim, eu vou revisitar todos os meus produtos para ver onde eu posso melhorar. Tá? Eu posso ter produtos mais sustentáveis do que outros. Vamos colocar um exemplo de uma empresa de biscoito. De repente, alguns biscoitos meus têm uma receita mais saudável, a embalagem ela é menor, ela é bem grudadinha do biscoito, então menos quantidade de embalagem. E a produção dele ali não gera tanto consumo de água. Enquanto outros biscoitos, por eles terem de repente um recheio, por eles virem numa embalagem que vem com uma caixa, mais o plástico, mais um lacre, ele é menos sustentável. Então, a ideia é que a empresa olhe todos os seus produtos e vejam, tá, onde que eu posso melhorar em cada um deles aqui? O que eu posso trazer de ganho nesse momento, sem prejudicar a qualidade do meu produto? Então vou tirar um pouquinho dessa embalagem, vou colocar isso. Então, é revisitar tudo, gente. É olhar, vamos botar aqui na mesa meus colaboradores. Deixa eu ver nessa tela aqui. Poxa, só 10% da minha operação são colaboradores mulheres. Não, isso não pode ser. Não é possível. No Brasil, qual que é a relação entre mulheres e homens no Brasil? Vocês sabem, gente? Vamos botar no Google? Vou botar lá. Google. Relação entre mulheres e homens no Brasil. Bom, 51,5% do total são mulheres e 48,5% são homens. Não é possível que só tenha 10% de mulheres na minha operação. Então, muitas empresas tiveram que realmente revisitar vários pontos para poder melhorar. Então, qual que é o problema? Sou eu que estou contratando menos mulheres porque o meu departamento de RH e a cultura da minha empresa considera que homens são melhores para a minha operação porque eles não têm licença maternidade, porque eles não ficam menstruados e não têm cólica e não vão faltar e não vão se preocupar com quem deixar as crianças. Qual que é o problema? Ou é porque a minha indústria é relacionado, de repente, a setores muito masculinos, como a metalurgia, por exemplo, e tem menos mulheres na minha operação? Seja qual for o problema, não é uma desculpa. Eu preciso de resolver isso. Então, eu preciso de criar uma capacitação, né, para poder ter mais mulheres no meu mercado, ou eu preciso de realmente ter um setor de RH mais consciente do que realmente significa diversidade e inclusão. Enfim, militei. Bom, seguimos. Só para o contexto de vocês, eu acho importante saber o que é um fundo verde, tá, gente? Porque quando a gente fala de investimento verde, investimento ESG, pode ser que vocês já tenham topado com esse termo e não saibam o que é, tá? O que é um fundo verde? Vamos imaginar um grupo de pessoas que está juntando dinheiro para investir em empresas. Esse grupo é chamado de fundo. Mas vamos agora imaginar que esse fundo decide que só vai investir em empresas que cuidam do meio ambiente. Então a gente chama isso de fundo verde, tá? Basicamente, grandes rasgos, é isso. Entre 2018 e 2021, os fundos ESG cresceram mais de 300% em volume de ativos. Muito com relação a isso, tá? Com relação à gestão de risco, né? Os investidores desses grupos acharem que as empresas que não estão olhando para o ESG vão acabar se envolvendo em alguma treta e vão perder dinheiro e eu vou perder dinheiro junto, tá? Basicamente isso. E o contrário também é verdade. Então tem muita gente que acha, vou investir em empresas mais sustentáveis porque elas oferecem menos risco e o meu dinheiro está mais seguro. Em 2022, existiam mais de 5.900 fundos ESG no mundo, segundo a Morningstar. A BlackRock mesmo, a Amundi, a Vanguard, a UBS, todos eles lançaram produtos ESG para todos os perfis, tá? Ações, renda fixa, híbridos, tá? Ou seja, tinha produto no banco para todo mundo que quisesse investir em empresa sustentável. Mas, gente, esses fundos verdes também sofreram críticas. Tudo que é novo, gente. A gente está num processo de transição, né? Tem muita coisa para acontecer aí. Mas
a crítica maior desses fundos verdes é que, lembra dos indicadores ESG? Então, tudo que as empresas declaram que estão fazendo? Pois é, tinha pouca fiscalização disso. Então, tinham empresas poluentes e muito controversas que estavam sendo consideradas aptas para entrar nesses fundos verdes, tá? Então, essa foi uma grande crítica que teve e hoje, cada vez mais, a gente entra num ponto de mais estabilidade disso. Muitas empresas ali, inclusive brasileiras, acabaram sendo expulsas de fundos verdes. Um outro conceito interessante da gente só comentar aqui é o greenwashing, né, que vocês devem ter já escutado. O que é o greenwashing? É quando uma empresa finge ser sustentável para melhorar a sua imagem, sem que nenhuma mudança real tenha acontecido na prática. Deixa eu só contar para vocês um exemplo de greenwashing muito famoso, que foi a Volkswagen. Tá? Em 2015, ela foi pega num escândalo chamado Dieselgate, porque ela tinha instalado um software escondido para enganar os testes de poluição. Durante os testes, os carros pareciam ser ecológicos, gente, mas na rua eles poluíam até 40 vezes mais do que o permitido. O que acontece? Uma empresa de veículos, quando ela coloca um carro para ser vendido no mercado, ela precisa de fazer vários testes em laboratório. E a Volkswagen tinha colocado esse software, né, tinha instalado esse software de forma ilegal para poder medir errado os testes de poluição. Então, em laboratório deu que o carro emitia muito pouco, nossa, era vendido inclusive como um carro ecológico. Só que era mentira, isso foi só em laboratório. Quando realmente o carro foi para venda, né, e as pessoas começaram a usar, na verdade, o carro ele poluía mais do que o carro comum. E quando a fraude foi descoberta, a Volkswagen teve que pagar mais de 30 bilhões de dólares em multas e indenizações. Perdeu credibilidade no mundo todo e virou o exemplo mais clássico de greenwashing, gente. Esse exemplo que eu estou dando para vocês, estou contando por isso, porque é o caso mais clássico de greenwashing que você vai encontrar por aí. É quando uma marca finge ser sustentável, mas não é. E isso mostrou também, né, que mentir custa muito caro. Em conclusão, gente, o ESG teve um avanço real e teve também muitas disputas de narrativas. A adesão empresarial ao ESG não foi espontânea, tá? Ela surgiu pela combinação de risco, de pressão, de oportunidade, mas o crescimento acelerado também aconteceu de uma forma meio sem padronização e criou espaço para muitas distorções e muita desconfiança. Acho que agora o desafio é reforçar a credibilidade, porque o ESG não vai a lugar nenhum, tá, gente? A sustentabilidade vai continuar sendo muito importante para as empresas. Mas agora o desafio é reforçar a credibilidade, então que a informação que seja divulgada seja informação real, que seja informação fiscalizada e que a regulamentação seja cumprida, né? Essa que é aqui o desafio para que essa desconfiança seja mais apaziguada, né? E aí a outra coisa, né, é evitar esse uso superficial do discurso, que cada vez também é menos tolerado, né, pelo mercado e pelas pessoas. A gente está ficando mais manhoso de ver quando uma empresa está mentindo, né? E também parte do desafio é mostrar que o ESG, ele é também gestão de risco, ele é uma oportunidade de inovação e de resiliência, não é um luxo ideológico. E para terminar, gente, vamos fazer aqui 2 análises críticas, tá? A primeira é de um texto excelente, talvez uma das análises mais assertivas dos últimos tempos sobre a ESG, que é o texto O ESG está morto, longa vida ao ESG, da Julieta Pug, ela escreveu para o Capital Reset. Esse título me pegou muito, e eu acho que pegou para muita gente também. O texto teve aí grande visibilidade. Eu recomendo muito a leitura desse texto, e o que ela fala é basicamente o seguinte, né? São 2 eixos desse texto. Primeiro, o ESG superficial está morto, que fala disso, né? Do jeito que muitas empresas têm feito, virou uma coisa superficial. Então, cheio de relatório bonito, discurso pronto, mas nenhuma ação real. É o famoso fala bonito e não faz nada. E isso tem muito a ver com os casos de greenwashing, como o da Volkswagen, que a gente viu aqui em cima, e dos fundos, né? Que dizem ser sustentáveis, mas investem em empresas poluentes. E ela também aponta que esse uso vazio do ESG desgastou o termo, tá? Tem gente, inclusive, fugindo dessa sigla ESG, tá? Até grandes líderes, como Larry Fink, ali da BlackRock, começou a falar de forma mais tímida sobre o assunto nos últimos tempos por medo de polêmica e de críticas, tá?
E o outro eixo do texto é o seguinte: longa vida ao ESG, com propósito, impacto e competitividade, tá? Então, a chave está aqui. O ESG, ele precisa ser entendido como ele foi concebido, conectado à realidade dos negócios, à criação de valor e à competitividade num mundo em transição. Então, a autora propõe que as empresas, né, saiam da bolha dos relatórios e da conformidade e que o ESG entre no centro da estratégia empresarial, como ele deveria realmente ser feito, e que esteja ligado à inovação, à eficiência e à resiliência, com mais propósito, impacto real e ligação direta com o negócio. Ou seja, sair do marketing e entrar na estratégia, ajudar a empresa a inovar, a cortar desperdícios e preparar as empresas para os riscos do futuro, como as mudanças climáticas e as pressões dos consumidores. Ela lembra também que o ESG não é só uma bandeira bonita, mas é uma forma prática de enxergar riscos e oportunidades reais, que, quando ignorado, pode gerar muito custo. Para ela, o ESG do futuro precisa ter metas claras, informação confiável, governança de verdade e conexão com o mundo real. No fim das contas, a crítica da Julieta aqui é um alerta. O ESG de fachada está com dias contados. O que precisa crescer agora é o ESG que transforma de verdade. Tá? Isso está alinhado com o movimento global por uma padronização e rigor. Tá? E o recuo dos discursos vazios que ajudaram a desgastar a agenda ESG. Até mandar aqui um salve para a Julieta Pug, excelente texto, um dos melhores que eu li nos últimos tempos. E a segunda leitura crítica que a gente vai fazer é da Omnibus Regulation, da União Europeia, que está dando o que falar aí globalmente. Bom, como a gente já falou extensivamente nesse episódio, quando cresceu a pressão por mais transparência e responsabilidade das empresas, também cresceu a necessidade de regulamentação. E a Europa, gente, está muito na frente com relação a essas exigências, tá? Foram criadas várias regras exigindo que as empresas que comerciam ou que estão estabelecidas na União Europeia mostrem claramente o que elas estão fazendo e o que elas não estão fazendo em ESG. Mas, na verdade, sendo muito honesta, tá? Essa é uma opinião pessoal minha, houve, em muitos casos, exagero. Por quê? Para cumprir com todas essas regras, é necessário um controle tão grande que gerou um custo muito alto para as empresas. Mas tão grande mesmo, que acaba tornando as empresas europeias menos competitivas no mercado. E, além disso, dependendo do tamanho da sua empresa e da sua indústria, era necessário entregar vários relatórios diferentes com muitas informações em comum entre eles. Tá? E a Omnibus Regulation da União Europeia, ela é uma iniciativa que propõe simplificar e reduzir as exigências regulatórias relacionadas à sustentabilidade para empresas que estão operando na União Europeia. Ela foi lançada agora, em fevereiro de 2025, pela Comissão Europeia, e ela visa aliviar a carga administrativa, especialmente para pequenas e médias empresas, tá? E aumentar a competitividade das empresas europeias no cenário global. As empresas grandes vão ter mais prazo para entregar os relatórios de sustentabilidade. As empresas médias e pequenas também ganharam mais tempo, muito mais tempo, inclusive, principalmente as que são abertas, né, que são ali que têm ações na bolsa. E a obrigação de relatar, né, de mostrar resultados, vai ser aplicado para empresas que têm mais de 1.000 funcionários e alto faturamento. Então, o objetivo da Omnibus Regulation é ajudar as empresas a continuarem competitivas e reduzir o excesso de burocracia. Elas vão continuar tendo que relatar o seu desempenho ESG, mas de uma forma mais simplificada. Claro, tem muita gente preocupada. Inclusive, eu compartilho de muitas das preocupações. Especialistas e organizações têm um receio de que, com essa flexibilização, a Europa perca força, que é como referência em sustentabilidade, e acabe abrindo espaço para retrocessos, né? Só que o que acontece? A Omnibus Regulation, ela já era esperada, né? Ela estava sendo escrita pelo Parlamento Europeu há um tempo já. Mas o momento da divulgação, né, dessa decisão foi meio ruim, sabe? Porque foi no meio dos discursos odiosos ali do Trump e companhia, com relação a tudo que é ESG. E aí a Omnibus Regulation, ela vazou
sabe? O texto vazou antes de ser aprovado. E aí, é uma tentativa de equilibrar a sustentabilidade com a economia e competitividade, tá? De tornar mais real a agenda ESG, mas acabou levantando aqui algumas dúvidas, né? Como garantir que simplificar não vire negligenciar? Né? Como manter a credibilidade da agenda ESG no meio de tanta mudança? Então, eu achava importante que vocês conhecessem tudo isso que está acontecendo. Bom, meu povo, é o seguinte: o ESG nasceu como uma resposta concreta aos riscos ambientais, sociais e de governança que começaram a ameaçar o valor econômico das empresas no século XXI. Tragédias como os desastres de Mariana e Brumadinho e outras evidenciaram que ignorar essas responsabilidades custa caro, em vidas, em reputação e em bilhões em valor de mercado. Ao longo da última década, o ESG se consolidou como uma linguagem comum entre as empresas, investidores e governos. Mas esse crescimento rápido veio acompanhado de fragilidades. Práticas de greenwashing, critérios mal definidos e o uso superficial do termo ESG por muitas organizações resultaram numa crise de credibilidade. Eu acho que a seguinte frase captura esse momento com precisão. O ESG cosmético, ou seja, marqueteiro, está em declínio, mas a necessidade de um ESG autêntico, estratégico e mensurável, ou seja, possível de medir, é mais urgente do que nunca. Hoje o ESG precisa de uma nova fase, mais pragmática, baseada em números e em conexão com o negócio. Não basta parecer sustentável. É preciso ser e provar.